Estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast Jovem Também Pode, em um cenário lindo aqui na Bahia de Vitória, dentro do EJAS, que é o maior encontro da Jovem Advocacia e Estudante de Direito do Sudeste. Estamos aqui com a Roberta, nossa secretária-geral da Jovem Advocacia, e o nosso ilustríssimo palestrante, o nosso querido Moisés Monteiro, advogado e professor da ESA de Minas Gerais, ex-presidente da OAB Jovem e assessor especial da Presidência de Minas Gerais. Prazer, tá, Moisés, te receber aqui no nosso humilde podcast. Estamos iniciando, engatinhando aqui com muita galera bacana. E agradecer pela sua presença, por estar aqui contribuindo com a gente, com seu vasto conhecimento, para essa galera que vai nos assistir aqui. Muito obrigada. Se apresente pra gente. Ei, Roberta. Ei, Juliana. Tudo bem, né? É uma alegria estar aqui em Vitória. É a segunda vez que eu participo do EJAS. Eu já fui palestrante do EJAS numa outra oportunidade. Eu amo estar aqui em Vitória. Mineiro gosta de praia e gosta aqui do Espírito Santo, né? Verdade. Demais. Até o Brisky, agora no discurso dele de início, ele cumprimenta os mineiros homenageando, citando a praia de Guarapari. Alegria estar aqui, o podcast está lindo, a gente está num aquário aqui no meio do evento. Sim. Muito astral, eu estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Então vamos lá, vamos começar. A gente sabe, né? A gente tá aqui no meio do EJAS, esse evento, assim, colocou todo mundo de cabelo em pé, né? A gente sabe, eu até falei com a Tainá, você tá no lugar certo, porque o seu lugar é na presidência, porque ela tem um pique, e a gente sabe que não é fácil, né? Tá à frente de uma comissão, à frente de uma principalmente de uma presidência da Jovem Advocacia. E você já foi presidente, né? Conta um pouquinho da sua experiência como presidente da Jovem Advocacia lá de Minas. Então, Roberta, eu, quando estive presidente da OAB Jovem de Minas Gerais, foi, na verdade, o cargo mais legal que eu já ocupei. Porque você trabalhar com a Jovem Advocacia, sendo também um jovem, buscando levar a sua motivação para os demais, é um trabalho muito gratificante. Porque existe um grau de reciprocidade. Você ser presidente da OAB, você precisa ter, vamos dizer assim, uma multidisciplinariedade na sua atuação. Quando você é presidente da Jovem Advocacia e também é um jovem, vocês se inspiram ali reciprocamente. Então foi um cargo que eu ocupei com muita alegria, com muita honra. Trabalhamos muito, tá? E o Paulo hoje nos sucedendo, que é um querido também, e nos oportunizou conhecer o Brasil. Advogados de todo o Brasil, colegas que hoje ocupam cargos, prestam serviços à advocacia de um modo geral, e eu costumo dizer que eu tenho um lugar para ficar em cada lugar do Brasil. Isso é muito reconfortante, isso é muito legal. E a gente pôde trazer uma contribuição muito grande para a advocacia de um modo geral. Por exemplo, o meu colégio de presidentes, à época, votou a quebra da cláusula de barreira de 5 para 3 anos. Foi uma grande conquista. Na verdade, não é uma luta nossa. Essa luta é antiga das comissões OAB Jovem do Brasil de um modo geral. E ela lastreou vários debates há muitos anos nos colégios de presidentes. E nós tivemos a ventura de votar no nosso colégio e conseguir essa alteração da lei no nosso colégio de presidente. Então, é um dos exemplos dos debates que a gente tem e que ecoam realmente em resultados positivos para a Jovem Advocacia de um modo geral. Quem tiver a oportunidade de um dia assistir um colégio de presidente jovem vai ver que a gente debate mesmo os temas afetos à Jovem Advocacia para realmente produzir um cenário de mais motivação, de mais valorização, de mais dignidade, de cada dia mais conhecer a sociedade de um modo geral e abraçar de maneira inclusiva a advocacia do país. Então, se eu pudesse resumir, foi um período de gratidão e de muita honraria. Que bom. Imagino. Eu acredito que seja um período muito desafiador também, né? Porque você está ali lidando, você está na presidência lidando com um monte de jovens que às vezes têm o mesmo medo que o seu ali, de encarar, né, aquele desespero que é o início da advocacia. Mas a gente costuma falar também que justamente nesse iniciozinho que a gente ainda não tem tanto processo, que a gente ainda não tem tanto trabalho, que é bom você se colocar à disposição. Porque ali dentro mesmo você faz parceria, você faz network, você tem possibilidades de conhecer
conhecer coisas e lugares e eventos que, de repente, se você estivesse distante, você não teria oportunidade, né? A gente costuma Sim. falar muito e atrair muito os jovens, principalmente os estudantes que ainda não têm a noção do que é a OAB Jovem, para estar perto, sabe? Para começar a entender o que é a OAB Jovem, até mesmo antes de pegar a carteira, né? E tem essa importância na trajetória do jovem advogado, né? E outra pergunta, como que foi para você estar hoje como assessor especial da presidência de Minas Gerais? Então, Roberta e Juliana, essa é uma tarefa muito gostosa de exercer também. Porque a gente, quando está na assessoria da presidência, a gente é praticamente um apenso do presidente. Né? Desafiador. É, desafiador. E no meu caso, um apenso daqueles grandões, né? Eu sou, assim, uma bolsinha pesada de carregado que diz respeito ao volume. Mas é estar ali ao lado do presidente, participando das reuniões, óbvio, aquelas que me cabem, né? Para sempre estar buscando nos detalhes, já que a gente citou aqui na primeira resposta a multidisciplinariedade que é a atuação do presidente da OAB, de um modo geral. Afinal de contas, ele é presidente de uma instituição que tem mais de 90 comissões, que atua para jovens, idosos, de meia idade, homens, mulheres, enfim, é a advocacia de um modo geral. Então, são muitos detalhes e a gente fica ali tentando ajudar a presidência a fazer uma gestão cada dia melhor. Né? É uma ideia que a gente traz, é uma coisa que a gente escuta, é uma viagem que às vezes ele faz para um lado e eu faço para o outro, para a gente poder cobrir de um modo geral, porque também o secretário-geral está para outro lado, o tesoureiro está para outro lado. Então não é um cargo de diretoria, até porque eu não me entendo capaz de exercer a diretoria da ordem, mas é um cargo em que a gente atua muito ali dentro do conselho, debatendo com o presidente, escutando as pessoas, às vezes atendendo a compromissos que ele não pode estar, obviamente que dentro das funções que o exercício e as minhas atribuições permitem, né? Então é uma honra muito grande, porque estar com o presidente é sempre uma honra. Ele como é que se pode dizer, o cargo máximo da advocacia de Minas. Então estar com ele é sempre uma honra. Eu estou almoçando com ele, às vezes jantando, vários eventos, rodando o estado. Então é desafiador, mas é um aprendizado muito grande. Eu hoje enxergo a advocacia de uma outra forma, diferente da que eu enxergava quando eu era jovem advogado, e é um trabalho muito gratificante. Eu fico muito feliz, fico lá à disposição da advocacia de Minas no tempo em que eu consigo dedicar a isso, porque eu tenho meu escritório também, esse cargo não é um cargo remunerado, eu não sou funcionário da ordem, eu sou assessor da presidência, é um cargo de confiança sem remuneração, portanto eu tenho que advogar para sobreviver. Então a gente joga praticamente os 90 minutos sem parar de correr um minuto. É OAB, escritório, é família, que é o desafio de todo mundo, né? Cada um corre a sua raia, né? E essa nossa é a de colaborar com a advocacia como a gente pode, de um modo geral, contribuindo com o presidente ali, lado a lado. Não, e o que eu acho bacana é que quando a gente está envolvido na ordem, né, a pessoa pensa, você vai trabalhar de graça, mas assim, o mais interessante é a conexão que você consegue fazer por trás. Hoje, envolvido numa comissão, às vezes você está perto de uma pessoa que você jamais poderia imaginar. Sim. Né? Hoje a gente aqui com o nosso presidente Risk, ele senta no churrasco com a gente e bate papo. Eu falava, caraca, nem meus melhores sonhos eu ia imaginar que eu ia sentar aqui no churrasco, que o presidente da OAB ia conversar com a gente, né? Então, realmente, cria-se conexões, né? Dali, cria-se parcerias e por aí vai. Exatamente. E Moisés... desculpa, pode falar. Você está dentro do sistema há muito tempo, consideramos você, né, como um grande acerto na advocacia. Conta aqui pra gente qual seria a sua dica, o que você faria, o que você já fez ou o que você deixaria de fazer lá atrás, o que foi o maior acerto para começar bem na carreira? Doutor Juliana, a advocacia é uma profissão que, assim como a medicina, ela é essencial a todo cidadão, né? A gente vê lá o artigo 2º do Código Civil que diz que, como é que
fala, gente, me falhou só porque eu ia citar um artigo. Ele me falhou assim. Mas que a pessoa vira sujeito de direitos, faltou o texto do artigo aqui, já ele vai. A partir do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então você vê que a pessoa nem nasceu, ela precisa de um advogado. Sim. Né? É verdade. Você hoje não cuida de uma separação de um casal que tem um pet sem cuidar da guarda do pet. É verdade. Então você falar que não tem trabalho com advocacia é uma covardia com o jovem advogado. Então eu sempre trabalhei pautado nisso, em falar com as pessoas que eu sou advogado, porque todas as pessoas precisam de um advogado, seja para indicar para um vizinho que está apanhando da esposa ou que está batendo na esposa e indicar, portanto, para a vizinha, seja para alguém que tem uma separação e precisa de cuidar da guarda, seja para uma pessoa que tem um filho preso. A gente forma para gerir esperança e todo mundo quer ter sua esperança gerida, todo mundo quer ter, tomar emprestado conhecimento técnico para lutar pelos seus direitos. Então eu sempre me pautei em falar com as pessoas. A minha vida foi essa. Então se eu tinha que comprar, por exemplo, 3 sabonetes para minha casa num mês, eu comprava em 3 farmácias diferentes, porque eu conversava com pessoas diferentes. E eu ouvia, eventualmente, alguém reclamar de estar perecendo um direito seu em ambientes diferentes. Então, se você não convive com as pessoas e está ali naquele mesmo mundo, dificilmente você vai ampliar. Eu sempre busquei ampliar e falar com as pessoas. Às vezes entrava numa discussão, numa padaria, num restaurante. Gente, eu estou ouvindo isso aqui. Deixa eu dar uma opiniãozinha, rapidinho. E aí, de forma descontraída, a vida é assim. As pessoas, elas gostam de reciprocidade. Eu fico brincando assim, que às vezes tem um homem perto da gente, eu falo assim, olha, eu sou heterossexual, mas se o Paulo, vamos dizer que o Paulo da OABJ estivesse aqui e me fizer um carinho na mão, eu fico aqui quietinho, porque é bom receber um carinho. E o ser humano, de um modo geral, gosta de receber um carinho, né? Seja ele vindo do jeito que for. Por isso eu dou esse exemplo de ser hétero e gostar do carinho do Paulo, eventualmente. Então, quando você dá carinho para a pessoa, você escuta pessoas, você vai ter a oportunidade aberta de falar com ela sobre os direitos, sobre os conhecimentos técnicos que você tem, eventualmente, para poder ampará-la de alguma forma. E eu sempre fiz isso de forma muito descontraída. E aí você vai falar assim, mas o segredo do sucesso é esse? Sempre deu certo? Eu posso dizer para você o seguinte, o segredo do meu sucesso sempre foi esse, né? E sempre dá certo? Não. Eu brinco para encher uma caçamba, um copinho de sim, eu tenho que encher uma caçamba de não. Mas a vida, ela é assim, né? A vida é assim para todo mundo. Então o meu conselho é acorda cedo, toma banho, veste um terno bonito, um taillé, uma roupa legal e vai conversar com as pessoas. Se você está sem cliente, vai conversar com as pessoas, vai dar uma volta no shopping, vai ouvir uma vendedora que vive de comissão. Em algum lugar vai ter alguém reclamando de alguma coisa com algum problema. Eu costumo brincar o seguinte, o advogado formou para resolver problema. Se eu conversar com uma pessoa 15 minutos, se uma pessoa falar comigo que não tem problema, você vai conversar comigo 15 minutos, eu arrumo 15 problemas dela para resolver e ganhar um dinheirinho dela. Sim. Né? Então é isso aí. Eu falo com as pessoas, eu busco ser expansivo, quebrar a timidez. Eu normalmente não sou uma pessoa tímida, mas lógico que as situações, elas causam timidez em vários momentos. Então eu busco quebrar essa timidez todo dia, para às vezes perguntar para uma vendedora, e aí, como é que é aqui? Comissão aqui e tal. Aí ela vai falar... Você faz a sua oportunidade, né? Faço, você cria ali um ambiente... Exatamente. Tranquilo para abordar. Porque às vezes, principalmente o jovem advogado, né? A gente às vezes fica esperando cair do céu, aquela advocacia tradicional, do cliente ali no escritório, né? Fica ali no escritório, esperando bater. E realmente, hoje em dia, não existe tanto mais isso, né? A gente tá se vendendo o tempo inteiro. Esses dias eu tava na padaria conversando com meu sócio e aí, numa conversa assim, ela ouviu a nossa conversa e falou assim, vocês são advogados? Sabe? Porque eu tô precisando e tal. Então, assim, numa simples conversa. Então, realmente, se você puder abordar alguém... Eu fui numa palestra uma vez que o palestrante disse o seguinte, onde eu vou, eu enxergo contratos. Onde eu vou, eu enxergo contratos. Porque tem tanta gente, para aqui vai sair algum contrato. Seja na fila dali, esperando o voo, seja em algum lugar, a gente tem a chance de fazer ali, fechar um contrato, fazer um network, alguma coisa sai, né? Ô Roberto, se você me permite uma última colocação... Sim.
Hoje em dia está na moda cursos de glamorização da advocacia. Eu acho que eu assisti um podcast seu, outro dia eu sei que faz com a Tainá, não é? Isso. Com a doutora Natália Assunção, que falava sobre isso. E realmente eles pregam um mundo que não existe. Um mundo que, assim, você tem que ser o mais sortudo para poder resolver aquilo ali. Tem uma música de um cara nordestino que diz o seguinte: observe quem está subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. Então, a gente tem que suar, tem que chorar, tem que trabalhar. O trabalho, de um modo geral, ele é penoso, ele toma tempo da gente, Sim. ele cansa, mas esse é o segredo. É você trabalhar e ali buscar meios de ir atenuando o seu trabalho. Não, eventualmente, pagar caro num curso de alguém que quer te ensinar a fazer uma mágica que ninguém faz. Que não existe, né? É isso aí. Exato. Moisés, muito obrigada. Queria agradecer os seus conselhos. Acredito que vai ser muito importante para nós, para todos que estão assistindo. Queria agradecer em nome da OAB Jovem do Espírito Santo, da OAB do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, tá? Eu espero que essa palestra seja sensacional. Estou doida para assistir. Muito obrigada, viu? Verdade, gratidão e nos vemos lá dentro no EJAS. Nos vemos lá dentro no EJAS. Obrigado vocês pelo convite, é uma alegria muito grande. Fiquem ligados para os próximos episódios.